Gente, vou fazer uma análise agora de uma placa para a gente fazer a identificação de diodos, diversos tipos de diodo, nomenclatura de diodo, codificação de diodo, tá bom? Deixa eu passar uma informação para vocês que é muito interessante, que eu acredito que a maioria das pessoas nem saiba disso. No caso de TVs mais antigas e até as mais modernas, nós tínhamos o hábito de identificar os componentes pelo grupo que ele faz parte, pelo setor da placa. Vamos dar um exemplo, que nessa placa que eu estou analisando aqui, que esse circuito aí que está na frente fosse o circuito responsável pelo áudio, ou seja, a parte que faz o som, sendo bem claro. Então esse grupo seria o grupo D. Vamos dar um exemplo. D 801, R 801, R 803. Então, o grupo 800 era o grupo do áudio. Então, que às vezes, analisando a placa, você fica na dúvida se aquele componente pertence ao áudio ou pertence a um outro circuito. Exemplo, horizontal, vertical, circuito de croma, e por aí afora. Então, geralmente, na placa, o código, no que diz respeito ao valor numérico, corresponde ao setor. Então, se você está trabalhando lá no vertical, vamos supor que o grupo vertical seja 500. Então, todos os diodos que estiverem no vertical vão ser D500, 501, 502, 503. Todos os resistores que estiverem no vertical vão ser R500, 501, 502. Então, geralmente, como padrão antigo, ficou estabelecido isso, que o componente é identificado pela letra, no caso, resistor R, diodo D, mas agora eles começaram a inventar história, né? Tem tal do diodo agora que é PD. Eu queria entender, se a gente tem uma nomenclatura que já tem mais de 100 anos, para que ficar mexendo nisso? Para quê? Para inventar moda, para confundir a cabeça de vocês e dificultar a manutenção. Coloca uma coisa na cabeça, o fabricante ele quer te prejudicar e não quer que você conserte equipamento, porque você não consertando, o usuário tem que comprar um novo, tá? Então fica atento a isso, tá? Então ficou essa dica. R801, D801, R803, eles são do mesmo grupo, eles trabalham na mesma função na placa, ou seja, se esse lado é o lado de áudio, se esse lado é o lado da fonte, se esse lado é o lado do horizontal, se esse lado é o lado do vertical. Tá bom? Entendido? Vamos lá. Então vamos analisar alguns diodos. Eu tenho aí o D801 que está aqui em cima, tá vendo aqui? D801, ele é um diodo comum, um diodo retificador. Diodo comum, diodo retificador. O que o diodo faz? Aí você tem que revisar a aula anterior para saber qual é a função do diodo. O diodo tem uma função específica dentro do circuito. Então esse aí é um diodo D801, tá bom? Vamos continuar? Vamos procurar mais. Aqui em cima eu tenho outro diodo. É diodo. Qual é a nomenclatura que está marcada nele lá? Tá bom? R803. E o diodo ficou marcado em cima lá, mas não tá dando pra ver, não é verdade? Segura aí que eu vou sair rapidinho e já volto. Já que eu peguei a lanterninha minha aqui, ó, a Mega Power que eu tenho aqui, que agora vai dar pra gente ver. Vamos lá, onde que ele tá? Tá aqui, mais ou menos por aqui. Então tá lá, ó, tá vendo, ó, D802. Tá vendo lá em cima? D802. Outra questão, toma cuidado. Tá bom? Toma cuidado. Porque tem jumper que é igualzinho diodo. É igualzinho diodo, ele é preto também, toma cuidado. Sempre se baseia por o quê? O que está escrito no corpo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu arrastar a plaquinha mais para cá, para ficar mais perto de mim. Então tá aqui, ó, tá vendo?
D803, é um resistor. Ah, professor, mas eu sei que ele é resistor. Não, você sabe, né? Porque tá na cara. Mas nesse caso aqui de cima, o diodo, pode ser que tenha jumper de placa que é igualzinho um diodo. Toma cuidado. Vamos continuar? Aqui eu tenho mais um diodo. Aliás, aqui vai entrar uma explicação boa, tá? Tem um diodo aí, o D804, é isso? É o D804, que está aqui na minha frente, esse pretinho aqui. E tem outro aqui em cima, aqui, ó, desse lado aqui. Ô, cacete, deixa eu me posicionar. Aqui, ó, cá na frente, tá vendo aqui? ZD803, diodo Zener, tá bom? É um diodo também? É um diodo, mas ele é um diodo Zener, ele tem uma função específica. Qual é a função do diodo Zener? O que ele faz? Você não sabe? Revisar a aula anterior, que eu expliquei isso, tá bom? Então tá aqui, ó, um diodo comum, retificador, e um diodo Zener, tá? Vamos continuar? Vamos procurar mais? Aqui eu tenho de novo um Zener e um diodo comum, tá bom? Um diodo Zener e um diodo comum. Aqui eu tenho um grupo interessantíssimo, aqui ó, aqui eu tenho um grupo interessante. O D608, tá vendo aí, ó? ZD601, tá vendo em cima aí? J85. Vou falar um pouquinho. Esse J85 é um jumper 85. Ele só liga um ponto da placa a outro. Só isso. Professor, mas para que isso? Acontece o seguinte, galera. Os fabricantes de placa de TV, de computador, eles não fabricam uma placa para cada modelo de equipamento. Ele fabrica uma placa padrão que serve para diversos tipos de equipamento. Então tem uma função que na TV, modelo TV 384/S, não tem essa função, e na TV 384/Z tem essa função. Essa função é habilitada única e exclusivamente abrindo e fechando esse jumper aqui. Só isso, acontece muito em componente. Então aqui eu tenho um diodo Zener, tá vendo? D608. Tem outro embaixo também, ZD também. E aqui, ó, onde está minha mão, tá vendo? Ó, aqui, ó, tem outro Zener, ZD101. São 3 diodos Zener, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui em cima tem um outro J95, é um jumper. E tem um ZD302. Toda vez que tiver ZD é diodo Zener. Não adianta trocar para o diodo comum, tá bom? Toma muito cuidado. Vamos continuar fazendo uma análise aqui, ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá. Aqui tem ótimo aqui, ó. 3 ZD804, ZD803 e um diodo comum que é o D805. Então tudo isso que vocês estão vendo aí são diodos, tá bom? Diodos, retificadores e diodos também Zener, tá bom? Aqui ó, mais. Vamos fazer uma explicação boa para vocês agora. Professor, eu quero saber se um diodo está bom ou ruim na placa. Tem como? Tem. Dependendo da minha lanterninha, Mega Power. Essa é boa. Essa acaba com a câmera. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Vamos pegar um diodo comum, para não confundir muito a cabeça de vocês. Vamos lá. Aqui eu tenho um diodo comum, tá escuro pra caramba, tá? Tá ruim de ver, não tá? Tá, deixa eu iluminar aqui. Iluminar piscando não, iluminar aceso direto. Vamos lá. Aqui eu tenho um diodo comum. Como é que você vai medir esse diodo sem tirar ele da placa? Tem como? Tem. Pode ser que você consiga. Vou dar uma dica para vocês fantástica. Você vai medir aqui, deu 10 volts de um lado do diodo. Desse lado deu 10 volts. Do outro lado tem que dar 10 volts menos 0,7 volts. Ou seja, tem que dar o quê? 9,3. É isso?
você mede um lado do diodo, tem uma tensão. Do outro lado, você tem que sempre encontrar essa tensão menor em 0,7 volts. O que é isso? É a tensão que o diodo consome para funcionar. Ele precisa de uma tensão para funcionar. Então, ele submete o circuito a uma queda de tensão. Tá bom? Queda de tensão. Então, você vai medir de um lado. Deu 1 volt. Do outro lado tem que dar 0,3 volts. Ou seja, um pouquinho menos da metade de 1 volt. Exemplo. Se você mediu aqui, deu 12 volts. Do outro lado tem que dar o quê? 12 menos 0,7. Vocês entenderam esse 0,7? Esse 0,7 é uma fração de 1 volt. 0, vamos lá. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 volt. Tá bom? 0,5 volt é meio volt, tá bom? E no caso do diodo Zener, deixa eu iluminar de novo. Diodo Zener, tá o cara lá. Você vai medir a tensão dele. De um lado você vai encontrar uma tensão, do outro você tem que encontrar a tensão desse Zener. Vamos supor que esse ZD, o que é ZD? 800? 500, não é isso? É isso? É 800, ei caramba, agora não estou conseguindo ver nada. ZD 803, acho que é isso. É 803. Vamos supor que esse Zener fosse de 3 volts. Desse lado, você vai encontrar uma tensão maior que 3 volts. Do outro lado, 3 volts. Se você encontrar 5 volts aqui e do outro lado você encontrar uma tensão menor que 5 volts, ele tá bom. Geralmente o Zener trabalha dessa forma. Ele tem uma tensão maior que ele transforma em uma tensão menor. Então o Zener, o que ele faz? Pega uma tensão qualquer e transforma na tensão que ele é desenvolvido. Se ele for um Zener de 3 volts, vai ter 3 volts. Se ele for de 5, vai ser 5. Se for de 10, vai ser 10. Esse aqui já não. Esse aqui simplesmente ele pega a tensão e diminui 0,7 volts. Tá bom? Isso já dá para ajudar bastante vocês. Agora vocês vão pegar placas para poder estar analisando, identificando os componentes na placa. Tá bom, galera? Então, fica atento a isso. Essa placa aqui é uma placa que eu estou reparando. Olha o defeito dela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apontar o defeito dela aqui, ó. O defeito dela é esse cara aqui, ó. IC301 é o PWM, o controlador de pulso PWM. Mais adiante eu vou estar explicando isso tudo para vocês, detalhadinho, como diria o personagem, nos mínimos detalhes. Grande abraço, galera. Vamos estudar e hoje tem aula praticamente todo o dia.